Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde, gente. Voltando aqui para contar mais novidades para vocês. Cada dia que passa, surgem mais e mais e mais e mais e mais. Alguns momentos são bons, outros não. Bom, hoje, 25 de abril de 2026. Como muitas pessoas estão sabendo, o STF abriu uma licitação para contratar empresa especializada no monitoramento das redes sociais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós estaremos vigiados constantemente. Quer dizer, cadê a liberdade de expressão? Cadê os nossos direitos? Realmente está complicado aqui no Brasil. Direitos não são respeitados. Enfim, é complicado isso. Então, essa empresa que for contratada, ela será responsável por nos vigiar, ou seja, vigiar toda a população brasileira em suas redes sociais. Principalmente quando falarem do STF. Enfim, por mais que a população esteja certa, talvez possa ser punida, dependendo do que a pessoa falar e da repercussão da fala dessa pessoa. Acreditamos até, se for falado algo sobre o STF, principalmente, e haver uma repercussão grande, né, vamos dizer assim, essa pessoa poderá ser punida, talvez até presa, que a gente mais está vendo por aí, né? São pessoas presas. Até mesmo por escrever uma estátua, né? Batam. É complicado isso. Mas o que podemos fazer? Nada, porque é a Suprema Corte, né? Não tem mais onde nós apelarmos judicialmente. Todos passarão riscos, né? Todos poderão ter sua liberdade limitada, vamos dizer dessa forma. Então, gente, vamos tomar cuidado com o que nós falamos, né? É por isso que, quando eu falo determinadas coisas, eu tenho que pensar antes. É por isso que eu dou aquela pausada para ver se eu não estou falando coisa que desagrada, né? Desagrade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Tá? Vamos ficar atentos em nossas falas.
Essa empresa que será contratada ganhará um valor de R$ 249.000. Muito dinheiro. Muito dinheiro para uma empresa que vai vigiar a população brasileira. Eita, gente. O que se pode fazer, né? É o nosso dinheiro aí, ó. Meu, seu. Quer dizer, nós pagamos, vê só como é que é as coisas. Nós pagamos para uma empresa nos vigiar, né? E praticamente dizendo, ó, vocês não podem falar isso. Ó, isso que vocês falaram está errado. Isso poderá causar uma punição. É para onde está indo o nosso dinheiro. Fazer o quê, né? Continuando a falar da Suprema Corte, vamos falar do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ele está inquieto, né? Depois que o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, né, começou a falar determinadas coisas e fazer determinadas críticas, ele está inquieto, né? Então ele está vendo formas aí até de questão de defesa, acredito eu. Posso ser que eu esteja enganado. Para ele, né, os meios de comunicação, para fazer uma defesa, que é um direito dele. Podemos descartar isso, é um direito dele. Por mais que ele seja o ministro do STF da Alta Corte brasileira, né, ele ainda tem o direito ainda de ir nos meios de comunicação se defender de alguma coisa. Não deveria, mas fez. É um direito dele. Então vamos respeitar. Então, só que essa defesa que ele está se fazendo, ele falou coisas que não foi bem aceita, né? E foi muito mal colocada nas suas expressões, nos seus argumentos. E isso deu o que falar, né? E depois dessa fala do Gilmar Mendes, o Romeu, né? O Romeu Zema, que é candidato a presidente da República este ano, em 2026, criticou essa fala dele. Não foi só o Zema que criticou, não. Muita gente fez essa crítica, né? Porque o Gilmar falou uma coisa que ele se arrependeu e depois ele pediu desculpas, né? Enfim, por que muitas pessoas, às vezes, que é processada, né, punida pelo tribunal, né, não tem o direito de argumentar e se defender assim de imediato, né? É logo punido. E realmente a fala do ministro Gilmar Mendes realmente foi bem apropriada. Abrindo aspas nas falas do ministro Gilmar Mendes. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não entende. Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tétum ou coisa assim. Fecha aspas. O povo considerou isso, né, principalmente os mineiros,
como uma ofensa brutal, que realmente é verdade. Tanto que o próprio ministro, ele pediu desculpas. Praticamente ele ofendeu não só o Zema, né, e que merece respeito, porque até então é um ex-governador e está vindo candidato a presidente da República. Tem que haver respeito de todas as partes, né? Então, o Gilmar Mendes realmente ele reconheceu esse erro dele. Agora, se o Zema vai desculpar ou não, nós ainda não sabemos, né? Mas com certeza, assim que eu tiver notícias sobre o retorno do Zema, com certeza estarei aqui trazendo para vocês aí essa resposta do Zema. Pelo que a gente conhece o Zema, ele é uma pessoa muito, muito correta de palavra, né? E ele não é de recuar a determinadas questões, não. Então, eu acho que ele vai retrucar isso aí. Ele não vai deixar por menos, não. Mas vamos aguardar. Vamos falar um pouco também com relação à pesquisa, né, que está sendo feita, eu acredito, constantemente. Está acontecendo aí diversas pesquisas, até para se saber as colocações, né, as posições dos candidatos que estão vindo aí a presidente da República do Brasil esse ano de 2026. O Flávio Bolsonaro, ele lidera a corrida presidencial no Rio Grande do Sul. Nós já imaginávamos que seria dessa forma, né? Porque o Rio Grande do Sul, eles têm uma simpatia, um carinho muito grande pelo Jair Messias Bolsonaro. E o Flávio não ficaria para trás, né? Tem esse mesmo carinho, né, pelo povo do Rio Grande do Sul. O Flávio Bolsonaro, ele está com 42,2%, enquanto o candidato do PT, Lula, ele está com 28,2%. É o que diz, né, o que aponta a instituição Brasmarket, foi o que fez a pesquisa, né? Então tá aí. O Flávio Bolsonaro, praticamente, pelo que eu estou observando, o que nós vimos, né? O Flávio Bolsonaro está liderando na maioria, ou podemos dizer, em todos os estados brasileiros. Ou seja, é a direita firme e forte a caminho da conquista da presidência da República. Porque na minha opinião, né, eu não tenho dúvidas de que o Flávio Bolsonaro será o presidente da República aqui no Brasil a partir de 2027. É só nós, brasileiros, continuarmos com essa posição firme de apoiar a direita, né, todos os candidatos, principalmente para deputado federal, que nós temos que ter a maior bancada ali de direita, né, e no Senado, principalmente também o Senado também, né, porque o Senado tem uma força que nós nem imaginamos, né? Então nós temos que colocar ali políticos da direita, principalmente sendo apontado pela família Bolsonaro, né? Ou seja, pelo Flávio Bolsonaro e pelo Jair Messias Bolsonaro. Se nós tivermos a maioria no Congresso, o Flávio poderá governar tranquilamente.
né, e colocar o Brasil na ordem devida, né, ordem e progresso. Então, gente, vamos acreditar nisso, tá? Vamos acreditar. Está faltando pouco, nós estamos em abril, né? Vem maio, junho, julho começa, né? Agosto, setembro, outubro, sabe? Está faltando pouco. Então, vamos ficar confiantes, vamos acreditar. Mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre o Banco Master. Isso está dando ainda muito o que falar e vai continuar. E tem muita gente envolvida, muitos políticos envolvidos, pastores, banqueiros, empresários, gente do STF, entendeu? Tem muita gente envolvida nessa questão do Banco Master. E também do caso do INSS, que nós não podemos esquecer, né? Os velhinhos não podem ser esquecidos, não, tá? Eu estou incluído nele. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, Banco Master. O Paulo Henrique Costa, ex-BRB, trocou de advogado. Como sabemos, ele está preso na Papuda. Então, ele trocou de advogado. Esse advogado que ele contratou é mais para negociar, né? Então, com esses novos advogados aí, ele vai ter uma facilidade melhor para fazer a colaboração ou a delação premiada. E com certeza isso vai ser feito, né? Então, ele pediu, assim que foi iniciado essa delação premiada, ele pediu para sair da Papuda, onde ele hoje está preso. Ali tem bandido ali de todas as espécies, né? Perigosos. E todos têm medo de ficar preso ali na Papuda, né? Porque corre o risco de vida. Então ele já está querendo negociar para sair da Papuda e ir para a Polícia Federal, em Brasília. O Paulo Henrique Costa, ele teve o mandato de prisão decretado pelo ministro Mendonça. O ministro Mendonça está sendo um excelente ministro, né? Está agindo corretamente dentro da lei, né? Dentro da Constituição brasileira, né? E ele foi preso. A prisão dele ainda está naquela fase, né, da quarta fase da Operação Compliance Zero. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Então, ele está preso, ele sabe que tão cedo ele não vai sair de lá. Então, ele, sabendo disso, ele se convenceu em fazer a delação premiada. Ele fazendo essa delação é onde muitos, né, que nós conhecemos por aí, de nome, vão ser presas. Nós até imaginamos algumas pessoas, alguns nomes, que nós sabemos de que realmente
alguns deles né, são realmente moral lá embaixo, que realmente é uma imagem muito ruim. Não vamos citar nomes, porque até então ainda não foi comprovado isso. Mas já imaginamos, né, pessoas e nomes. E assim que nós soubermos, né, eu fico muito atento. Né, eu fico com 2 computadores nas redes sociais, na televisão também, né, que eu tenho uma sala, o computador, televisão, aonde eu fico assistindo, né, um olho aqui, um olho ali, então eu fico assistindo, né, outros canais também, então eu fico guardando que informações para passar para você aí do outro lado. É por isso que eu sempre falo para vocês me ajudar na questão de dar o ok, compartilhar, curtir, se inscrever no canal, isso é muito importante, né? Porque para mim continuar com esse canal, poder levar as informações para todos vocês, é preciso que vocês colaborem nesse sentido, porque aí até, né, o YouTube vai ver que eu estou avançando, estou crescendo, né, no trabalho que eu estou fazendo, e aí eu vou ter mais oportunidade de poder continuar. Então, eu preciso de vocês, que vocês se inscrevam, principalmente se inscrever, tá bom? Bom, então vamos lá. Então é isso aí. O Paulo tem juízo. Deixa ele fazer a delação dele, que nós vamos gostar em saber os nomes que eles vão citar, que ele vai citar. Agora vamos falar um pouco, né, de um ex-procurador chamado Deltan Dallagnol. Está vindo candidato aí. Merece, né, ele é do Partido Novo. Ele merece ser eleito, porque é um cara sério, entende muito de leis, né, porque até então ele foi procurador da Justiça e ele veio candidato anteriormente, mas aí cassaram o mandato dele. Foi uma pena. E se isso não acontecesse, hoje ele estaria, né, apoiando aí a direita, ele é da direita, dando forças aí a todos esses políticos da direita aí a desenvolver melhor o trabalho aqui no Brasil, aqui, que a esquerda está sempre, né, tentando manipular de alguma forma e tal, e coisas. Eu vou dizer agora uma manipulação que tentaram fazer e a lei não deixou isso acontecer. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é o TRE Paraná, determinou que a deputada federal Gleice Hoffmann, do PT, remova uma publicação em suas redes sociais que o ex-procurador Deltan Dallagnol está inelegível até 2031. Ou seja, ele está elegível para poder, né, para poder vir candidato a qualquer cargo político. Ela, sabendo disso, que nós já conhecemos bem, né, a Gleice Hoffmann, que eu acho que não vai ser reeleita, eu acho que não vai ser reeleita, né? Ela botou nas redes sociais aí, dizendo que o Dallagnol está inelegível até 2031. O PT tem tanto medo da direita nisso, é preciso chegar e fazer esse tipo de coisa.
Não é preciso, gente. Só ser pessoa do bem, trabalhar para o povo brasileiro, ser reconhecido e conquistar aí o espaço aí nas eleições aí escolhido pelo povo. É fácil. Da mesma forma que o Dallagnol está fazendo. Está vendo que é candidato, está indo nas redes sociais, deve estar fazendo visita aí a diversos lugares aí, né, para que ele possa levar a confiabilidade, né, do trabalho dele, de quem ele é, para o povo reconhecer isso e votar nele. Simples assim. Não tem bicho de sete cabeças. 3. Faça o mesmo. Vá para as ruas. Vá para as ruas. Vai pedir voto à população. Né? Se você acha que você fez um bom trabalho enquanto política, o povo vai reconhecer. Se o povo não reconhecer o seu trabalho, infelizmente, você não vai voltar. Né? Eu acho que é isso que vai acontecer. Tá? Eu não tenho nada a dizer sobre a vida particular de qualquer um político. Agora, como político, nós, eleitores, podemos opinar. Né? Não podemos ofender, mas podemos opinar. Esse é um direito nosso, é um direito de expressão. Além de que estão tentando tirar isso da população, né? Do povo. Mas nós estamos aí. A direita está firme, forte, temos bons candidatos. Gente, não esqueça. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a um candidato, vai no Google, coloca o nomezinho dele lá. Vocês colocando o nomezinho dele lá, vocês vão saber quem são as pessoas. Se as pessoas são de boa índole, que merecem o respeito, que merecem o voto de vocês. É fácil. Google, tá bom? Bom, gente, já avançou já o meu tempo aqui. E na próxima eu retornarei aqui para trazer novas novidades para vocês. Fresquinhos. Tá bom? Gente, um abraço, fica com Deus e até breve. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez.